Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre apócope em espanhol, que é basicamente você cortar a terminação de uma palavra quando a palavra seguinte for um substantivo. Na maioria das vezes é quando é um substantivo masculino, tá? Vamos ver alguns exemplos. Então a gente tem alguno, e aí quando eu corto fica algún. Por exemplo, ¿hay algún motivo para hablar así? ¿Hay algún motivo para hablar así? Então, algum motivo. Motivo é substantivo masculino, então eu cortei. Poderia dizer assim: ¿hay algún perro aqui? Algún perro. Perro é substantivo, então eu cortei. ¿Hay algún diccionario para prestar-me? Diccionário, substantivo masculino, ok? Então, sempre que a próxima palavra, a palavra que vai vir na frente, for substantivo masculino, aí você corta. E aí, vou dar algumas frases também onde eu não fiz esse corte, para vocês verem como fica. ¿Hay algún motivo? Oh, perdão. Perdão, falei tudo errado. No hay motivo alguno para hablar así. No hay motivo alguno para hablar así. Então, aqui eu mantive o alguno porque não vem nenhum substantivo depois. Então, não preciso fazer esse corte. Ou então, deixa eu ver. No final também das palavras. Muitas vezes, quando tá no final, você vai ver a forma normal, sem cortar. Por quê? Porque, obviamente, se é o final, vai ter um ponto ali. Não tem nenhum substantivo que vai vir depois, porque a frase acaba ali. Então, en mi casa no hay diccionario alguno. En mi casa no hay diccionario alguno. Ok? Então, aqui você vai praticar. Vai criar frases com alguno e com algún. Próxima. Palavra número 2. Então, a palavra número 2 é bueno. E a forma apocopada, que é buen. Por isso que você escuta algumas vezes as pessoas dizerem buen dia, buen dia. Dia é substantivo, então, substantivo masculino, então por isso que eu cortei. Buen dia. Vou dar algumas frases, ó. Juan es un profesor bueno. Juan es un profesor bueno. Aqui eu não cortei, porque ponto. Não vem nenhum substantivo ali. Então, não preciso cortar. Agora, se eu digo Juan es un buen profesor. Buen professor. Professor é substantivo masculino. Então, aí eu preciso cortar. Beleza? Palavra número 3, cualquiera, e a forma apocopada, cualquier, cualquier. Por exemplo, aqui tem uma informação que é importante. Aqui não importa se é masculino ou se é feminino, tá? Sendo que se a próxima palavra é substantivo, não importa se é masculino ou feminino, sendo substantivo, você já corta, tá? Por exemplo, elige un libro cualquiera. Elige un libro cualquiera. Ponto, não precisa cortar. Agora, puedes elegir cualquier libro. Cualquier libro. Então, qualquer livro, ali eu cortei, porque livro é substantivo. Outra, agora eu vou dar uma com substantivo feminino, tá? Puedes usar estos pantalones con cualquier camisa. Puedes utilizar estos pantalones con cualquier camisa. Ok? Então, aqui eu cortei porque camisa é substantivo, só substantivo feminino.
Então, com alguns você corta quando é substantivo masculino. Nesse aqui, não importa se é masculino ou feminino. Ok? Agora, vamos pro número 3? Número 4? Número 4, que é grande. E a forma apocopada é gran. Então, aqui você também, não importa se é masculino ou se é feminino. Sendo substantivo, você já corta, tá? Então, por exemplo, recibió una gran cantidad de dinero. Gran cantidad. Gran cantidad. ¿Por quê? Cantidad é substantivo. Ou, por exemplo, Espanha es un gran país. Gran país. Quando eu digo que Espanha é um gran país, eu tô dizendo que é um país muito bom, no sentido, esse gran é uma qualidade aqui, tá? E aí, quando eu digo Espanha é um país grande, Espanha é um país grande, aí eu tô falando sobre o tamanho dele, tá? Então, aqui altera também o sentido, tá? Quando você usa gran, você tá falando de uma qualidade, de grandeza, de algo bom. E quando você usa grande, aí é de tamanho, tá? Agora, malo e mal, tá? Aqui você vai cortar quando for substantivo masculino. Aqui é só masculino, tá? E aí fica mal quando você corta. Por exemplo, Alberto es un mal director. Mal director. Então, director, substantivo masculino, corta. Mal. E eu posso dizer assim, Alberto es un director malo. Alberto es un director malo. Então, malo tá ali no final, daí você não precisa cortar. Ok? Próxima, ninguno e ningun. Então, ningun é a forma apocopada, né? A forma cortada de ninguno. Eu posso dizer assim, no tengo problema ninguno, punto. No tengo problema ninguno, punto. Agora vamos ver com a forma apocopada. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Então, problema é um substantivo masculino, tá? Então, aí eu faço esse corte. O que mais temos aqui? Esse aqui a gente usa muito, que é primeiro e a forma apocopada, primeiro. Por exemplo, fue el atleta que llegó primero, punto. Fue el primer atleta en llegar. Então, primeiro atleta, porque atleta é substantivo masculino, então aí você corta, entendeu? Outro que a gente usa muito também, terceiro e tercer. Então, aqui também, quando for masculino, você corta, ó. El tercer cantante a presentar-se fue Luis Miguel. El tercer cantante. Ok? E agora um exemplo, né, da forma que não é cortada. Llegó en tercer lugar. Desculpa. Fue el tercero en llegar. Porque quando eu uso ali en llegar, é só para completar a frase ali, não é um substantivo masculino, tá? Ok? Esse daqui a gente usa bastante também, que é uno e un. Então, ó, aqui também a gente corta só quando for masculino, tá? Então, tengo un primo colombiano. Então, un primo.
e da forma natural, né? Sem fazer o corte. De todos mis primos, solo me llevo bien con uno. Com uno. Ponto. Então, aqui não precisou cortar. Ok? Terminamos, então. Eu recomendo que você, se você tem dificuldade de saber o que é substantivo e o que não é, seria muito bom você fazer, importante você fazer uma lista dos principais substantivos que se usa em espanhol ou em português também, porque muitas regras em espanhol, elas dependem de você saber o que é um substantivo. E além de você fazer uma lista dos principais substantivos, pode fazer substantivos masculinos e substantivos femininos. E além disso, crie muitas frases com isso aqui, com a forma original da palavra e com a forma cortada, a forma apocopada. Isso é um detalhe que faz bastante diferença, você saber usar, você saber dominar. Então, é estudar esse conteúdo e praticar muito. Criar muitas e muitas e muitas frases, o máximo que vocês puderem. Vejo vocês na próxima aula.